Pronto? Tá. Oi pessoal, vamos começar então agora o segundo módulo do curso Mulheres no Esporte. Nesse segundo módulo a gente vai trabalhar com duas temáticas basicamente, que é as mulheres no futebol e depois falar um pouquinho sobre a questão da intervenção, aí pensando no professor, no educador, como trabalhar com a temática gênero aí relacionada ao esporte, no espaço escolar ou qualquer outro espaço educativo, né? Eu começo a apresentação, então nós estamos aqui com algumas pessoas, amigos e amigas, namorada, filha, convidei todo mundo para ajudar no debate, para não ficar uma apresentação muito monótona, vamos tentar ter uma interação, né? Então eu abro a apresentação com uma charge que foi publicada, eu não vou saber falar com precisão se foi no Washington Post ou foi no New York Times, mas foi em um importante jornal norte-americano. E nessa charge aí a gente tem um menino aparentando aí uma timidez e uma menina um pouco mais proativa e a menina justificando para esse menino no campo de futebol, né? Jason, eu gostaria de deixar você jogar, mas futebol é coisa de garotas. Então, acho que essa charge, ela traz algumas mensagens pra gente, né? Primeiro que futebol é coisa de garota, como assim? Mas a gente está falando de Estados Unidos e lá realmente futebol é coisa de garota, tá? Então, primeiro ponto é esse. Primeiro ponto é pensar que o futebol nos Estados Unidos, diferente daqui, é um esporte de meninas. E aí, por quê? Claro, esporte de menina. A gente já vai chegar nesse ponto. Além do porquê é o esporte de menina, outra questão que eu acho que é importante a gente pensar é assim, se lá é de menina e aqui é de menino, a biologia não me serve para explicar isso. Porque a biologia, ela é igual aqui, é igual lá. O menino daqui e a menina de lá, o menino daqui e o menino de lá, a menina daqui e a menina de lá dos Estados Unidos, são as mesmas pessoas biologicamente. O que muda? O que muda é a construção cultural. E se é cultural e é construído, pode ser mudado. Então, essas preferências esportivas de meninos e de meninas, elas não são fixas e determinadas. Então, se no Brasil a gente tem um mito de que futebol é coisa de homem, isso pode ser mudado. Isso que eu acho que é importante da gente pensar. A gente tem modalidades esportivas no país que não eram de nossa preferência, passaram a ser, como o vôlei. O vôlei no Brasil não é de muito tempo para cá que passou a ser uma das preferências do país. Bom, aí eu vou pegar carona com a fala de uma socióloga americana, que é a Kimberly Schimmel, né, que ela esteve na Unicamp, assistiu algumas palestras dela, e ela vai falar um pouco de como que é o futebol nos Estados Unidos, né, o soccer, né, que eles chamam. Ela fala que nos Estados Unidos eles não veem o futebol como um esporte muito masculino, diferente da gente. A gente aqui fala que futebol é jogo de homem, né? Lá eles não veem muito masculino. Daí ela coloca, porque lá, né, eles têm o futebol americano, que é um esporte hiper masculinizado, com atletas enormes e musculosos. Isso a gente não pode negar, né? Olhando a gente olha e fala, realmente, né? Aquilo lá é muito mais bruto do que o nosso futebol. E quando um jogador americano ele é atingido, ele cai, ela fala, ele não fica fingindo que ele está machucado. Para eles, né, para os padrões deles, dos americanos, eles consideram que é ridículo. A pessoa cair no chão e ficar fingindo que está contundida para ludibriar o árbitro, né? Então, na visão dessa americana, ela acha que esse tipo de comportamento, que a gente tem muito comum no nosso futebol, é desqualificado pelos americanos. Então, na verdade, lá nos Estados Unidos, o futebol é um esporte de crianças. Ele não é que ele é um esporte feminino, ele passa a ser muito mais praticado por mulheres, porque assim, é um esporte de crianças, é aquele esporte que as famílias colocam os filhos e as filhas para praticarem na infância, como forma de praticar uma modalidade, uma atividade física e de se socializarem, cooperarem e tudo mais. Só que quando atinge a adolescência, normalmente as famílias querem pôr os meninos para fazer um esporte que eles consideram masculinos. Então daí o menino vai fazer hóquei, ou vai fazer basquete, ou vai fazer futebol americano, ou vai fazer beisebol, que são esportes de homem naquela sociedade. E a menina não tem problema nenhum em continuar no futebol. Então muitas continuam. Por isso a gente tem ali um destaque maior para as equipes de futebol, para as seleções de futebol dos Estados Unidos, que já ganharam medalhas de ouro olímpicas, títulos mundiais, enquanto os homens não conquistaram nada de significativo. Então por aí a gente explica lá,
é considerado um esporte de crianças e que as meninas permanecem e os meninos saem por conta dessa expectativa dos pais de que eles façam um esporte masculino. Tá? Eu coloquei aqui o depoimento de uma colega que inclusive era aluna da Unesp de Bauru. Tá? É um depoimento que ela publicou no Facebook, depois eu pedi para ela se eu poderia usar, ela falou que poderia, né? A Ju, então eu usei em aulas e tudo mais. E nesse depoimento ela fala um pouco da frustração dela eu coloquei na tela, deixei ali para o pessoal tentar ler, né? Por não ter habilidade para jogar futebol. Né? Então ela comenta um pouco da frustração, tá? Então eu vou ler rapidamente. Ó. É complicado quando o seu envolvimento com o seu tema de pesquisa vai muito além do universo acadêmico. Então é estudar futebol, né? E adentra suas frustrações pessoais, seus sonhos mais antigos. Quando traz à tona um trauma que você achava já superado. Como eu queria ter tido mais oportunidade de aprender a treinar futebol ou futsal. Como queria ter um corpo bem condicionado para tal. Como queria possuir capital esportivo, conhecimentos técnicos e táticos, para apresentar uma boa performance em jogos por puro lazer e em outras circunstâncias, por que não, em campeonatos locais. Na verdade não tive chance, nunca treinei futsal efetivamente. Jogava na educação física apenas. Aprendi só o básico do básico, como chutar, como dominar uma bola rasteira. Depois treinei na Unesp, por pouco tempo. Lá minha técnica melhorou mais um pouquinho, mas o grupo tinha um capital esportivo muito melhor que o meu. Acabei desistindo. Eu queria ter participado de escolinha na infância e adolescência, aprendido a jogar efetivamente. Quem sabe assim, hoje eu poderia estar até jogando alguns campeonatinhos locais, treinando em alguma equipe, e poderia inclusive, quem sabe, ter outro histórico no que diz respeito ao porte e condicionamento físico, já que estaria praticando atividade física regularmente, e uma atividade que gosto, que me dá prazer, que tem sentido para mim. Malhar na academia, por exemplo, eu acho um porre. Tá? Então esse é um depoimento de uma menina, de uma moça, né? Contando um pouco da frustração dela por não ter sido estimulado na infância e na adolescência a praticar esporte, e hoje ela gostaria de praticar esporte, mas não tem espaço. E muitas meninas se veem nesse dilema ainda hoje, por não terem sido incentivadas, e quando a gente chega na idade adulta, né, a gente não tem realmente onde aprender, porque as escolinhas são para crianças, e não são para crianças, meninos e meninas. Tá? A Natália, quando fez escolinha, minha filha, ela fez escolinha de futebol com meninos, né, e isso acaba desestimulando, muitas das vezes. Né? A Tássia já teve a chance de jogar com meninas, mas nem sempre a gente tem um grupo de meninos para poder jogar junto, né? Um outro caso que eu apresento aqui, vocês talvez tenham visto recentemente uma menina de São Carlos que disputava campeonato com os meninos, a Laura. E ela jogava na Associação dos Metalúrgicos, o time participou do campeonato local, do campeonato regional, se eu não me engano, da categoria sub-12, não, sub-13, e quando foi classificou e era para participar do campeonato estadual, a Secretaria de Esportes, a Secretaria Estadual de Esporte, Juventude e Lazer, né, determinou que ela não poderia jogar, porque o campeonato era masculino. Ela tinha jogado todas as outras fases e ela ficou proibida de jogar. E aí o pai dela fez um manifesto, publicou essa carta no Facebook, que a gente está exibindo aqui, eu vou colocar a segunda parte da carta, e fez todo esse protesto. E isso acabou repercutindo muito na mídia, foi parar na televisão, passou em programa da Rede Globo e tudo mais, e a Secretaria de Esportes voltou atrás e permitiu que ela participasse do campeonato. Tá? Mas se não tivesse feito toda essa mobilização por parte do pai, certamente ela não teria jogado. E o pai falava, não tem campeonato para menina na idade dela, então a minha filha está proibida de jogar campeonato. E no final da carta ele fala, imagina essa situação, a filha chega para o pai e pergunta, pai, eu vou poder jogar? E o pai responde, não, você não vai poder jogar, filha. E a filha pergunta, por quê? E o pai, porque você é mulher e só homens podem jogar. Então, imagina a situação para um pai ter que falar para a filha que ela não vai poder mais jogar o campeonato pelo fato dela ser menina. Na cabeça dessa menina provavelmente ela fala, porque eu nasci menina. Por que eu não nasci menino? Certo? E a gente está cheio de exemplos parecidos com esse, né, que mostram as desigualdades de acesso ao esporte
entre meninos e meninas. As meninas têm muito mais dificuldade de ter acesso ao esporte do que os meninos. Um outro exemplo que eu trago é de um time de meninas, que é o time do Centro Olímpico em São Paulo, que participou de um campeonato na cidade em julho desse ano, e um torneio que era só de meninos. Elas se inscreveram num campeonato que era só de meninos, porque tem pouco campeonato para as meninas. E inclusive, assim, a condição que elas pediram era que elas colocassem o time com um ano a mais do que os meninos, por conta da diferença física mesmo. Então, o campeonato, eu não me lembro agora exatamente, mas vamos dizer, era um campeonato para jovens de 13 anos, elas entraram com um time de 14 anos. Mas, assim, tinham algumas meninas que eram acima da idade. A maioria do time era dentro da idade dos meninos. Elas disputaram o campeonato só contra time de meninos, e não era o time principal, mas era time da escolinha do São Paulo, do Santos e de outros times grandes, e elas ficaram campeãs, só contra time de meninos. Então, acabou passando uma mensagem de que será que precisa mesmo essa divisão? Será que não daria para jogar os meninos e as meninas juntos? Essa foi a grande mensagem que fica de uma participação como essa. Eu estou trazendo alguns fatos que eu acho que são interessantes aqui para a gente pensar um pouco nas mulheres no futebol, para depois eu entrar na minha tese. Tá? Aqui é uma dissertação de mestrado da Tayane. Eu não vou arriscar falar seu sobrenome, Tayane. A Tayane está participando do curso. Tá? E a Tayane, eu participei da banca da defesa da dissertação de mestrado dela, que foi em Juiz de Fora, um trabalho, por sinal, muito bom. A mídia esportiva e o futebol de mulheres no Brasil, o que noticiam sobre elas. Tá? E nesse trabalho, a Tayane faz ali uma análise de discurso, tentando entender o que a mídia, ela pega o site Globoesporte.com, o que se fala do futebol de mulheres no site Globoesporte.com em um determinado período do ano passado, um período em que estavam acontecendo alguns campeonatos importantes de futebol aí de mulheres. E eu destaquei algumas das reportagens que a Tayane analisou para a gente falar. Né? Aproveito então para deixar até um abraço, que tem mais gente participando do curso aqui, que é do time do Tá Joia, de Juiz de Fora. Uma das reportagens sai com o título assim: Coleção de Musas, álbum do Mundial Feminino começa a ser vendido, que é, licença, esse álbum aqui. Tá? Então, não sei se vocês ficaram sabendo, mas na Copa do Mundo de Futebol Feminino que a gente teve no ano passado, em 2015 no Canadá, foi lançado um álbum de figurinhas no mesmo estilo do álbum do futebol, da Copa de Futebol Masculino. Tá? Esse álbum, lógico que não teve a mesma venda, você não achava figurinha quase, porque eles não acreditavam que ia vender e não lançavam tanta figurinha e tudo mais. E aí a gente vê como que eles divulgam a venda do álbum. Coleção de musas. Então, o apelo sexual, o apelo à mulher objeto vai aparecer desde a divulgação. Eu não estou tratando elas como atletas. Tá? E presta atenção, quem são as atletas que eles usam para ilustrar a coleção de musas? Que tipo de beleza que eles querem instituir ou querem reforçar, porque é a beleza que já é aquela que é veiculada. Tá? Então a gente não tem ali as negras, as asiáticas. Tá? A gente vai ter mulheres brancas, de olhos claros, a maioria loiras. Então tem duas americanas, uma holandesa e uma brasileira. Tá? Então eu vou tentar reforçar uma beleza e vender essa mulher como musa, uma imagem de musa. Para homens, né? Para homens. Porque é o homem que gosta de futebol, é o homem que vai comprar. Exatamente, pensando que o consumidor desse álbum de figurinha é alguém que está comprando não pensando em um campeonato esportivo, mas pensando que tem mulheres bonitas ali para ele colecionar. Né? Essa é a ideia que se tenta vender. Né? A outra reportagem que ela tratou, que ela analisou, foi, dentre várias, né, foi uma sobre a Marta, né, que vai falar 15 gols em Copas, 5 vezes melhor do mundo, prazer, Marta. E no rodapé, eu vou ler aqui pertinho, em entrevista exclusiva ao Globoesporte.com, camisa 10 da seleção, comenta recorde atingido
e possibilidade de passar close como a maior artilheira em mundiais. E aí, durante a reportagem fala que a Marta tinha 15 gols, ela já era a maior artilheira em Copas do Mundo mulher, né? E se ela fizesse mais um gol, ela passaria o close, sendo a maior artilheira entre homens e mulheres. E aí falava também que ela era a maior artilheira da seleção brasileira entre homens e mulheres. E falava que ela tinha passado o Ronaldo, tinha passado o Pelé. E aí os comentários dos internautas, né? Que palhaçada, o futebol feminino nunca foi unanimidade. E aonde já se viu? Quer bater o recorde de um jogador do sexo masculino? Por acaso Marta jogou alguma vez no time masculino? Uma imbecilidade querer comparar o recorde com o recorde de um jogador com o qual ela nunca jogou contra. Tá rolando um Mundial Feminino e a Globo não está nem aí para a transmissão. Por isso pega essa matéria sem qualquer sentido e joga na rede. Então o internauta, de uma maneira geral, ele faz uma crítica até raivosa quando a matéria tenta colocar que a Marta está batendo recorde, falando assim, olha, isso não cabe, não dá para você comparar a Marta com um homem, nunca que a Marta vai ser melhor do que um homem. Tá? Aí o outro também, ó, competições masculinas e femininas, nada a ver a comparação. A Marta entre as mulheres com certeza é monstra, mas comparar com gols de um homem em Copas do Mundo não tem absolutamente nenhuma coerência. Tá? E aí a Tayane vai fazer a análise de discurso dessas falas dos internautas e mostrar como que elas estão carregadas de uma discriminação de gênero, né? Uma visão de que futebol é coisa de homem e por que a mulher vai ser comparada com um homem? Por que não? Por que não? Por que eu não posso falar, a Marta nunca jogou com um homem? Não, não jogou, a gente não quer que a Marta jogue com um homem. A gente acha que a Marta tem que continuar jogando só entre as mulheres, porque o futebol feminino não é digno de ser chamado de futebol, por isso que ele tem que ser chamado de feminino. E aí eu aproveito para desconstruir com vocês um pouco, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tento evitar um pouco usar o termo futebol feminino, tá? De uns tempos para cá. Então daí eu coloco futebol feminino e futebol de mulheres. E por que eu estou evitando falar em futebol feminino para vocês, né? Coloquei ali, os meios de comunicação apresentam quase sempre as mulheres esportistas primeiro como mulheres e depois como atletas. Tá? Então o feminino parece necessário para divulgar esse futebol, para você até instituir uma lógica e uma estética de um futebol feminilizado, tá? De um futebol sensual, tá? De um futebol que tem formas, que atrai esse homem consumidor que a Tássia falou, que vai comprar o álbum de coleção de musas. O feminino vem nesse sentido, muitas das vezes. E não é só por isso que eu evito o feminino, tá? Eu preciso falar que é masculino para vocês saberem que é futebol? Eu preciso falar assim, gente, ó, vamos dar uma parada aqui agora, vamos assistir que está passando um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. Vocês vão falar assim, mas está sendo redundante. Para que falar futebol masculino? É futebol, não precisa. Tá? O futebol de verdade, eu não preciso falar que é masculino, aquele é futebol. Quando eu coloco feminino, tá? Eu adjetivo e falo assim, olha, é um futebol, mas é um futebol inferior, tá? Porque o de verdade, eu só falo com futebol. Diferente do vôlei, que faz sentido eu usar vôlei masculino e vôlei feminino, basquete masculino e basquete feminino. Tá? Eu faço essa distinção. Tá? Então, eu gosto de fazer esse deslocamento e falar assim, eu estou falando de futebol. Se são homens ou são mulheres que estão jogando, tá? É um segundo passo para mim. Mas é tudo futebol. As mulheres não jogam futebol feminino. As mulheres jogam futebol. Tá? Do mesmo jeito que um cego, tá? Ele não joga futebol cego, ele joga futebol. Lógico, tem que ter as adaptações para ele jogar. Tá? Um idoso não joga um futebol idoso, ele joga futebol também. Tá? Uma criança não joga um futebol criança, um futebol infantil, ela joga futebol. Então, o meu objeto é futebol, o que muda é o praticante. Daí eu falo em futebol de mulheres, futebol praticado por mulheres, tá? E evito essa classificação, essa adjetivação que torna esse futebol diferente, inferior. Tá? Então as estratégias de marketing são recorrentes e elas tendem a
sensualizar e erotizar a imagem de mulheres atletas. E aí eu pego e trabalho com a ideia de, é um futebol feminino mesmo? Tá? Como que são essas meninas que jogam futebol? São jovens, atraentes. E aí eu uso o uniforme que o Adriano falou. Tá? Eu coloco nelas uma roupa mais coladinha no corpo, para valorizar as formas e para atrair um público que vai assistir o jogo da seleção brasileira para ver a Tamires. Vai assistir um jogo de futebol da Copa do Mundo dos Estados Unidos para ver a Hope Solo. Tá? Porque fala que os Estados Unidos tem uma goleira linda e a câmera vai ficar filmando ela o tempo todo. Tá? E a questão atlética, a performance enquanto jogadoras, ela é deixada de lado. Tá? Ela não é destacada, não é colocada em relevo. Eu não vou falar o ranking da equipe ou da seleção, quem fez os gols, quem é artilheira, os destaques da equipe. Não, eu vou falar que tem uma camisa 5, uma camisa 6, que é bonita, que tem olhos claros, que tem as coxas grossas e por aí vai. Fora os convites que esses atletas acabam recebendo de revistas masculinas para posar nua, fazer ensaio sexual. Exatamente, né? Que é uma coisa que sempre acontece. De todas as modalidades. Já li alguma coisa a respeito que no tênis feminino isso é uma coisa que também é muito recorrente e tal. Mulheres europeias normalmente são convidadas a fazer ensaios e a performance esportiva dela é deixada de lado em detrimento da beleza dela. Isso é muito comum. E eu vou mostrar agora algumas cenas que reforçam um pouquinho isso que o Adriano está falando, de campanhas de marketing que buscam dar visibilidade para equipes femininas e tudo mais, com a estratégia de erotizar as atletas. Né? Aí só nessa última citação que eu coloco ali, expressões como as meninas do futebol tendem a fragilizar, infantilizar e colar a imagem das atletas a uma desejada imagem de beleza e juventude. Então quando a gente fala assim, as sereias da vila, as meninas do futebol, parece ser um elogio, mas na verdade é uma forma de você infantilizar, colar um rótulo de juventude realmente e de uma beleza desejada, tá? Porque eu não falo os meninos do futebol para a seleção brasileira, né? Eles são os feras, quanto elas são as meninas. Tá? Então eu vou falar um pouquinho da minha tese de doutorado. Ela foi desenvolvida em 3 clubes de futebol aqui do estado de São Paulo durante o Campeonato Paulista de 2012. Tá? A ideia era conhecer a estrutura desses 3 clubes. Eu visitei os clubes e conheci para saber que estrutura as jogadoras tinham para treinar e tudo mais. E conversar com algum gestor do clube, algum dirigente, treinador ou treinadora e com as jogadoras. Com as jogadoras eu não fazia uma entrevista individual, eu fazia a gente chama de grupo focal, uma roda de discussão em que cada uma delas se apresentava e falava sobre os temas que eu perguntava, né? E a partir da análise dos 3 clubes, eu chego a algumas conclusões que eu vou falar para vocês um pouco. Falei um pouquinho agora da metodologia, muito brevemente, né? Vou falar de alguns resultados da pesquisa e depois eu fui analisar a legislação. O que a legislação fala sobre o futebol. Porque o tema da minha tese de doutorado é futebol como projeto profissional de mulheres, interpretações da busca pela legitimidade. Quando eu fui a campo, o que eu queria saber? A prática do futebol pelas mulheres é uma prática profissional ou não é? Tá? Então o meu grande problema de pesquisa era esse, é entender, com todas as mazelas, com todas as dificuldades que elas enfrentam, dá para falar que elas são profissionais ou não dá? Isso que eu queria entender, né? O meu ponto de partida, a Tássia talvez se lembre dessa foto que está aí, esse aí é um jogo do Minerva, o time que a Tássia jogava, que a gente jogou na Unesp contra a seleção da Jamaica. Nossa. Tá? Que a Jamaica estava fazendo uma pré-temporada tal, e passou aqui por Rio Claro, por conta de um dos treinadores ser de Rio Claro e tudo mais, né? E o meu ponto de partida é meu interesse pelo futebol feminino, da época que eu fiz desde o meu trabalho de formatura da graduação em 1991, até a minha dissertação de mestrado em 2000 a 2003, e principalmente o período em que eu trabalhei com futebol feminino com o Minerva, que é o time aqui de Rio Claro que eu treinava. E durante aí cerca de 8 anos me tornou um aficionado, um apaixonado
pelo futebol aí praticado pelas meninas, né? 25. Esse é o ponto de partida, 25, né? Eu começo o trabalho fazendo um resgate histórico, falando do futebol feminino aqui no Brasil, falando as primeiras aproximações na década de 20. Em 1913 a gente tem um jogo que foi jogado por homens vestidos de mulheres, aí em 1921 a gente tem um jogo que foi considerado o primeiro jogo de futebol feminino. A gente tem na Inglaterra time de futebol de mulheres durante a Primeira Guerra Mundial. As mulheres começaram a fazer jogos quando os homens estavam no campo de batalha e as mulheres ocuparam esses espaços. E pelas fotos vocês veem ali, ó, estádios lotados para ver jogos de mulheres, com públicos ali de 50 mil pessoas. Aí a Federação Inglesa de Futebol proíbe as mulheres de jogar futebol e de usar os campos de futebol. A FIFA também proíbe. A gente tem legislação no Brasil desde a década de 40 proibindo as mulheres de jogar futebol. Essa legislação só vai cair na década de 80. Então as mulheres no Brasil são proibidas de jogar futebol da década de 40 até a década de 80. Tá? Aí a gente começa a entender um pouquinho por que a gente tem tanta diferença, tanta desigualdade entre o futebol praticado por homens e o futebol praticado por mulheres. Tá? Aí eu trago algumas fotos, ainda nessa visita para a história, nas décadas de 80 e 90, quando o futebol passa a ser permitido de novo no Brasil, a gente tem até um movimento de surgimento de algumas equipes. O Guarani organiza um time em Campinas, o Saad é um outro time que é famoso na época, mas o mais famoso da década de 80 é um time do Rio de Janeiro que chama Radar. Tá? Esse time do Radar era a base da seleção brasileira. Ele, inclusive, representava o Brasil nas primeiras competições internacionais. E foi um time que ficou famoso por uma sequência de jogos sem perder enorme. Jogava contra seleções de outros países e não perdia para quase ninguém. Tinham jogadoras do time do Radar que ficaram muito conhecidas. Então uma delas era a Cici, que era uma jogadora que era conhecida, que raspava a cabeça e muito habilidosa, camisa 10. Uma centroavante que chamava Michael Jackson, o apelido dela era Michael Jackson, e hoje ela está no Ministério do Esporte, inclusive, como responsável por um departamento que cuida do futebol feminino no Ministério do Esporte. Né? Então foi a primeira geração que a gente tem ali de futebol e talvez a geração mais importante, que foram as que desbravaram o campo. Né? Nos anos 2000 a gente tem uma campanha de marketing aí para tentar o que eles chamam de embelezamento do futebol feminino no Brasil, que era mudar um pouco a imagem que se tinha da jogadora como a Cici de cabeça raspada e tentar atrair meninas jovens e bonitas para jogar futebol. É uma campanha de marketing nesse sentido. Olha o folder de divulgação de uma seletiva que eles fizeram para o Campeonato Paulista de 2001. Venha fazer parte do novo futebol feminino. Eles colocam uma atriz, modelo, que é a Patrícia de Sabri, segurando uma bola de futebol e fazendo pose de modelo no encarte para o campeonato. E do lado ali a gente tem a capa do livro do René Simões, desculpem, que é o dia em que as mulheres viraram a cabeça dos homens. E aqui na parte interna do folder, as imagens que ilustram e os textos, que aí pra gente fazer uma análise tanto de conteúdo como das imagens, de conteúdo das imagens, seria muito bacana, né? Qual a relação dessas imagens com o futebol feminino, gente? Com o campeonato de futebol para as mulheres. Eu tenho uma imagem de 3 mulheres, tá? As 3 ali com expressões sensuais, se encostando. Por que eu estou usando aquela imagem para divulgar o campeonato de futebol feminino? E um casal abraçado. Por que eu estou usando aquela imagem para divulgar? Mesmo a mulher que está sendo a ilustração ali com a bola, a gente percebe que ela não tem muita afinidade com a bola. Do jeito que ela está batendo bola, ela está fazendo embaixadinha com a canela. Ou ela tem muita afinidade, né? O que vocês acham dessas imagens? Vocês conseguem imaginar por que essas imagens ilustram a campanha? Só para reforçar, a ideia dessa chamada é um folder para divulgar, para convidar meninas para participar de uma peneira, né, que é uma seletiva, para jogar o Campeonato Paulista de 2001. Tá? Agora eu volto para vocês. Por que essa imagem? Essas imagens. Alguém se arrisca? Ou não fazem ideia do porquê? Não sei, eu vou arriscar para desconstruir um estereótipo de mulher que joga futebol, mas não sei.
Eu acho que tem uma coisa bem por aí, sim. A imagem que a gente coloca de um casal que não tem nada a ver é uma imagem para reforçar um referencial heteronormativo. De falar, olha, são mulheres heterossexuais. É um casal, tá vendo? Ela gosta de homem. É uma mulher que você pode desejar. Tá? Público masculino. Assista que tem mulher que você pode desejar. Mas olha que contradição. Olha que contradição. Porque a imagem de 3 mulheres que aparentemente estão nuas e uma encostada na outra, é uma imagem que, para mim, reforça um imaginário de lesbianismo. E o lesbianismo atrai o público masculino também. Isso. É para trabalhar com fetiche masculino. Se por um lado eu jogo com a ideia de que eu tenho mulheres heterossexuais, por outro lado, eu trabalho com uma imagem de mulheres belas, sensuais e se encostando, tá? Para trabalhar com fetiche masculino. Tá? A gente está tentando fazer uma interpretação da imagem, mas eu vejo algo muito próximo disso também, certo? Que é contraditório. Eu quero que vocês pensem que elas são hétero, mas eu quero que vocês pensem também que aquilo que o homem deseja, tá? Que é ver 2 mulheres sensuais ali, tá? Juntas, também está presente. É que a questão é que eu acho que assim, não mostra que elas são lésbicas. Mostram que elas estão fazendo isso porque o homem gosta disso. Então, por isso que ela é heterossexual em uma imagem, por exemplo. Que daí ela é isso, mas se ele quiser, ela pode ser aquilo também. Sim. Não por ela, por ele. Não sei. Continua se colocando como objeto Sim. do homem. Né? Perfeito. E aí, só pra gente dar uma olhada E no esses texto. shorts Né? também, a roupa dela, né? Esses shorts Isso. curtíssimos. Essa posição no meio, A né? posição que ela tá nas fotos. Aham. E aí o texto, né, Tassi? Olha lá, ó. As jogadoras vão usar uniformes especiais, naquele texto que está circulado ali. A Topper, uma grande empresa brasileira de setor, está desenvolvendo calções, camisas e chuteiras para deixá-las charmosas e belas também dentro do campo. É o que você falou. E eu conheço uma jogadora que participou desse campeonato, ela falou que era horrível. Ela falou assim, olha, você dava um carrinho, o short vinha parar no meio do peito. Ela falou assim, era muito desconfortável e muito ruim. A gente se sentia constrangida para jogar com aquele uniforme. E você acaba se preocupando mais com o uniforme do que você tá fazendo Isso. ali, né? Isso, a preocupação, vai sair minha roupa, né? Várias reportagens que falam sobre o futebol feminino ainda hoje, eles mostram que a mulher, antes de jogar, ela passa um rímel, ela pinta as unhas. Ela não deixa de ser E feminina. não deixa de ser feminina. Exatamente, E no segundo que eu circulei, que eu destaquei ali, ó, a beleza da mulher brasileira será mais uma vez conhecida no mundo inteiro. A ideia não é falar assim, o talento, a técnica, tá? A competência tática, é a beleza da mulher masculina. Nessa seletiva deu muito pano para manga, deu muita discussão na época. Eu lembro que eu escrevi sobre isso, tudo mais, foi em 2001. E algumas que participaram deram entrevista no jornal falando assim, olha, eu acho que eu joguei muito bem, mas não me selecionaram porque selecionaram a loirinha. Tá? Não selecionaram porque eu tenho cabelo pichainho e tudo mais, eles selecionaram a loirinha. E isso estava muito presente no discurso de muitas das participantes da peneira. E o campeonato aconteceu. Né? E algumas jogadoras que já eram conhecidas acabaram ficando de fora. Porque os organizadores falavam, olha, não é que a gente vai descartar as feinhas, entre aspas. Elas vão ter lugar, mas a gente está valorizando as bonitas. E a gente vai usar como critério de desempate. A organização do campeonato falava isso, tá, no discurso. Tá? Então, não basta ser boa de bola. Além de ser boa de bola, eu tenho que ter uma aparência que seja atraente. Tem que estar bem maquiada. Tem que estar bem maquiada, com o cabelo do jeito que se espera para uma beleza padrão de mulher e tudo mais, né? Bom, daí nos anos de 2010, só para fechar essa história, a gente tem uma série de conquistas da seleção, da Marta, as conquistas pessoais aí, o melhor do mundo 5 vezes seguidas. Mas a gente tem também retrocessos, né? O Santos ele encerra seu time de futebol feminino, o departamento de futebol feminino no final de 2012.
Antes disso, o Santos faz uma campanha publicitária que as meninas fazem um desfile de biquíni, de roupas de banho, e lançam um calendário com essas roupas de banho, achando que isso era uma forma de valorizar as jogadoras. E mesmo assim o time encerra o departamento de futebol feminino. Tá? Bom, então passo por essa trajetória histórica e vou para a minha pesquisa de campo. Na minha pesquisa de campo, como eu falei, eu investiguei 3 equipes. Uma equipe era considerada um time grande do futebol paulista, uma equipe a gente pode chamar de um time intermediário e uma equipe pequena. Tá? Nas entrevistas das jogadoras, algumas falas me chamaram a atenção e eu vou reproduzir para vocês. Então, eu uso o nome fictício das jogadoras. Uma jogadora fala, quando eu pergunto para ela se o futebol poderia ser tratado como uma atividade profissional para elas, ela fala, em casa não é que não apoia a família, só que pela minha mãe eu não estaria no futebol, estaria empregada, registrada. É porque é assim, você vai jogando e você tem um apoio para você depois. Acabou esse ano aqui, se você não for jogar em mais nenhum time, você está sem registro, você não tem nada. Você não tem experiência com nada. E a maioria dos atletas não tem estudo. Eu não tenho carteira ainda. E aí isso a Eliane fala depois, eu não tenho carteira ainda, e a Isaura coloca. A minha carteira está limpinha. Então só para vocês entenderem, as jogadoras das equipes que eu entrevistei, nenhuma delas tinha registro em carteira de trabalho, tá? Como profissão, futebol. Algumas tinham um contratinho, tá? Um contratinho que era como atleta, um auxílio para atleta. No time que eu falei que era pequeno, elas não ganhavam nada. Elas ganhavam uma bolsa de estudo, nada em dinheiro, quero dizer. Elas ganhavam uma bolsa de estudos na faculdade, alimentação e alojamento. Nesse time intermediário, que eu chamei de time B na pesquisa, elas ganhavam um salário, mas não tinha registro em carteira, como eu disse, que variava de R$500 a R$3.000, tá? Mas não tinham bolsa de estudos, tá? Então elas ganhavam isso, em dinheiro. E no time que era o time como grande, elas ganhavam na mesma, um pouquinho mais, chegava até R$5.000 e tinham a bolsa de estudos. Mas em nenhum dos times havia o registro profissional, tá? E o time grande que eu estou falando, eu não cito o nome porque faz parte dos termos de ética para a publicação da pesquisa, né? Mas o time grande que eu estou falando é um dos times grandes de São Paulo, tá? Um time que tem uma estrutura de alto nível, tá? Mais para o departamento de futebol feminino, uma estrutura amadora. E aí eu continuo tentando interpretar, elas são profissionais ou não são? Tá? Porque elas não têm registro em carteira, elas não têm um contrato profissional, mas elas trabalham como profissionais, elas só fazem aquilo, treinam em 1 ou 2 períodos, não têm uma outra profissão, não trabalham em mais nada, tá? Como entender isso? Né? E aí tem outras falas, ó. A minha mãe, ela fica preocupada com essa questão da carreira mesmo, né? O futebol não ser uma carreira, então ela fica preocupada em eu não ter um emprego. A família não enxerga como emprego, não enxerga como trabalho. As atletas se cobram, falam, minha carteira está limpinha, não tem nada na minha carteira registrada. Tá? E só para não tomar tanto tempo com a minha tese, né, uma das meninas me chamou a atenção, que é a Renata aqui. Que ela fala, a gente não tem essa estrutura, mas até hoje eu ainda me vejo como uma atleta profissional. Ela fala, como jogadora profissional. Apesar da gente não ter essa estrutura por fora, que deu suporte para a gente seja tratada como, mas ali dentro, aqui, é o que a gente faz. A gente tem a bolsa de estudos, essa daí é do time que não ganha salário, que só ganha a bolsa de estudos. E isso aqui é o nosso trabalho, afinal de contas, a gente tem que estar aqui durante a semana, tem os treinamentos, então é o nosso trabalho, é a nossa profissão, mesmo não tendo um suporte que venha por trás disso. Então o depoimento dela me chamou muita atenção. Ela falou, a gente não tem nada, a gente nem ganha salário, mas é a minha profissão, porque é o que eu faço, eu me dedico a isso, o meu tempo é investido todo aqui, tá? Então é minha profissão. Né? E aí eu vou investigar a legislação, né? Eu e a minha orientadora, que foi a Heloísa Reis, a gente vai investigar a legislação. E a legislação divide o esporte em esporte profissional e não profissional. E o esporte profissional, né,
ele é caracterizado pela remuneração pactuada em um contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva. Então, teria que ter um contrato registrando um vínculo com o atleta para ser profissional. Ponto. Aí, dentre os deveres de um atleta profissional, estão lá participar de jogos, treinos, estágios e sessões preparatórias para competições. E preservar as condições físicas, exercitar a atividade esportiva profissional de acordo com as regras da respectiva modalidade e as normas que regem a disciplina e a ética esportiva. Elas fazem tudo isso. As atletas de todos os clubes que eu investiguei, elas fazem tudo isso. Tá? Aí, o outro ponto. A lei, ela é obrigatória exclusivamente para atletas e entidades de prática profissional da modalidade de futebol. Então, a legislação, que é a Lei Pelé, é a legislação que cuida da dimensão esportiva. Né? E ela vai falar o seguinte: o futebol é a única modalidade que obrigatoriamente, se os atletas estão submetidos àquelas condições de fazer treinamento, de se preparar para a competição, de fazer repouso funcional, é a única modalidade que tem que profissionalizar o seu atleta. Eu não posso ter um time aqui em Rio Claro, submeter os atletas, você não pode trabalhar, você vai ter que treinar, você vai ter que descansar para poder jogar, o dia de jogo você vai ter que estar disponível para jogar e tudo mais, tá? Mas você não vai, eu não vou assinar contrato, você não vai ser profissional. Tem que ser profissional. Eu posso fazer isso no vôlei, eu posso fazer isso no basquete, eu posso fazer isso no atletismo, no handebol, não é obrigatório. Tá? Mas no futebol é o único esporte que é obrigatório a profissionalização. Tá? E aí o contrassenso entra porque, voltar ali no último parágrafo, no caso do futebol, a lei respalda tal expediente na medida em que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 1º, garante que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Então a Lei Pelé, ela não pode legislar para os homens, porque senão ela fere a Constituição Federal, que é a lei maior. Se eu pegar e fizer uma interpretação falando, olha, beleza, tá falando que tem que profissionalizar no futebol, mas nós vamos usar só para os homens, para as mulheres não. Eu estou ferindo a Constituição Federal, que está falando que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Se no futebol tem que profissionalizar homens e mulheres. Então, o que é feito no futebol brasileiro em relação às mulheres fere a Constituição, tá? E cria um espaço para que essas atletas possam acionar juridicamente os clubes, tá? Para receber o que elas não receberam enquanto atletas no tempo em que elas participaram de campeonatos, treinaram e tudo mais. Tá? Então eu coloco no primeiro parágrafo que as jogadoras não têm sua profissão reconhecida conforme é de direito, previsto pela legislação, mas elas exercem de fato, é uma profissão, na medida em que realizam as atividades de forma profissional. A minha conclusão é que elas são profissionais. Tá? Elas são profissionais. Elas exercem uma profissão, mas esse direito não é garantido para elas. Tá? Do ponto de vista da lei, elas deveriam ter assegurado as condições. Do ponto de vista da prática, o que elas fazem, elas atuam como profissionais. Mas elas não têm esse direito assegurado, porque elas não recebem o salário, não têm registro em carteira, tá? E não têm todos as outras garantias que um atleta profissional deveria ter. Bom, para fechar, gente, eu vou pular essa parte e vou falar como a segunda parte que eu propus para o módulo de hoje, que são as alternativas didáticas para tratar da questão do gênero e do esporte do ponto de vista educacional. Eu posso pensar em atividades de sensibilização e atividades de intervenção. O que seria atividade de sensibilização? Tá? Eu posso usar uma ilustração em uma aula ou usar o nome de uma atleta mulher, como a gente falou agora de pouco, para sensibilizar meus alunos, tá? De que a mulher também pode ser atleta, por exemplo. Tá? Eu estou sensibilizando. Mas eu posso também, durante a minha intervenção, durante a minha aula, pensar em atividades, tá? E pensar em um tratamento didático para a atividade que proporcione a inclusão das meninas na aula. Tá? Então,
alguns exemplos disso. Como atividades de sensibilização, dinâmicas individuais e em grupos que envolvam a criação de desenhos, colagens, esculturas, narrativas, através das quais seja possível discutir questões relacionadas ao gênero e à sexualidade. Trabalhar com histórias de vida, narrativas pessoais, coletivas, reais ou inventadas que vão tratar de gênero. Utilização de artefatos culturais diversos, como revistas, publicidades, filmes, músicas, programas televisivos, etc. Aí eu coloco mais charges que podem ser usados, quadrinhos e tudo mais. Tá? De novo, aquele que eu usei no início e mais um. Tá? Filmes, vários exemplos de filmes que eu vou deixar aí depois para o pessoal poder olhar. Tá? A apresentação vai ficar disponível online. Né? Aqui o filme que a gente assistiu, Espanta Tubarões, outros como Billy Elliot, Driblando o Destino, que trazem a questão de gênero também. E atividades de intervenção. O que eu posso mudar na minha intervenção que ajude a pensar numa equidade de gênero na minha aula? Criar um bom ambiente entre os participantes da atividade proposta, permitir que cada pessoa possa se expressar livremente e que seja escutada, respeitada pelas suas opiniões, habilidades, vivências, etc. Então, eu vou demonstrar um exercício na aula, eu chamar a menina para demonstrar também. Tá? Para ela se sentir valorizada, para ela se sentir respeitada. Não pego toda hora o menino, porque ele é o mais habilidoso da turma, para mostrar. Tá? Incentivar a prática de atividades esportivas para todos e todas, independente do gênero, promovendo atividades nas quais meninos e meninas, homens e mulheres, participem conjuntamente. Não precisa toda hora dividir menino de menina. Oferecer atividades em turnos diferenciados visando se adequar às condições de trabalho dos participantes. Incentivar meninos e meninas a participarem de atividades culturalmente identificadas, tanto como masculino como feminino. Menino a dançar, menina a jogar bola. Tá? E mostrar para eles que não tem nada que impeça um de fazer alguma coisa ou outra. Ficar atento para situações nas quais aconteçam discriminação e buscar interferir de forma a minimizá-las e evitá-las. Desenvolver estratégias de incentivos, elogios, para que cada sujeito sinta-se integrante do projeto. E não se eximir do papel de educador ou educadora, pois a nossa intervenção faz a diferença. Então, não deixar os alunos simplesmente entregar uma bola e deixar eles jogando. A intervenção do professor é fundamental. Aí, uma provocação, como e quando modificar as regras? Porque muita gente usa como estratégia aquilo, né? Só vale gol de menina. Só vale gol se receber um passe de uma menina. Para fazer gol, a bola tem que passar por todo mundo. Tá? É legal fazer isso ou não é legal? Sempre é importante a gente justificar por que eu estou fazendo isso. Só vale gol de menina. Eu já passei uma mensagem para todos vocês que eu estou fazendo uma ação afirmativa porque a menina é fraquinha. Tem que deixar ela fazer gol. Tá? A gente tem que criar um mecanismo, porque senão ela não vai fazer gol. Então eu não posso fazer isso? Não, eu posso fazer isso. Mas vamos conversar com a turma? Primeiro, a regra tem que ser só para as meninas? Não tem menino também que tem dificuldade de fazer gol? E não tem menina que tem facilidade de fazer gol, tanto como muitos meninos? Tá? Eu poderia criar uma regra que falasse assim, a gente tem aqui na aula pessoas que têm menos experiência com futebol. Então nós vamos fazer o seguinte, cada time vai ter 2 ou 3 pessoas que têm menos experiência, menino ou menina, que o gol dele vai valer dobrado, por exemplo. Poderia ser uma regra. Aí eu estou dando uma sugestão para os alunos, mas o ideal era partir deles. O ideal era colocar o problema para eles, falar, pessoal, aqui na aula sempre são os mesmos que fazem gol, sempre... tem gente que participa menos, o que a gente poderia fazer para mudar? E aí se eu vou mudar as regras, eles estão entendendo por que vai mudar. Eu não estou dando uma colher de chá para as meninas para não acontecer aquilo de, as meninas sempre levando vantagem, né? E depois ainda quer ganhar salário igual dos homens. Né? A ideia é a gente não construir uma visão de mundo de que as mulheres são frágeis, de que as mulheres não podem. Tá? A ideia é identificar sim que existem diferenças. Mas as diferenças não são só de homens para mulheres. São entre as mulheres, entre os homens e de homens para as mulheres. E essas diferenças não podem justificar a segregação. Não é por causa da diferença eu não posso tirar a oportunidade de vocês jogarem. A segunda sugestão que eu coloco aqui de atividade de intervenção é um jogo que eu criei que chama futebol, que eu chamei de futebol generificado. Tá? Então, coloquei a ilustração ali.
A ideia do jogo é assim, até eu deixo a indicação para vocês tentarem fazer em aula e depois quem conseguir fazer levar para discussão no fórum. Ou o professor fazer em aula, ou os meninos e as meninas aí experimentar jogar com os colegas e depois trazer. Como que funciona o jogo? Pensem num jogo de futsal, tá? Só que nesse jogo de futsal eu coloquei uma linha lá próxima da área, ali próxima da onde seria a área de gol, que pode ser a própria área. Eu tenho uma área de defesa em que só as meninas jogam. E eu coloquei ali 2 meninas defendendo. Só as meninas jogam dentro da área de gol. E a área de jogo, o restante da quadra, só os meninos jogam. Aí vai ser um jogo de futsal em que os meninos se enfrentam e ao invés de ter um gol, eu coloco na linha de fundo vários alvos, como pino de boliche, pode ser garrafa PET, pode ser cones, vários alvos. E o objetivo do jogo é derrubar esses alvos. Cada alvo que eu derrubo conta um ponto para a minha equipe, tá? As meninas só jogam dentro da área defendendo. Eu estou colocando 2 meninas para defender, para proteger um monte de alvo. Vai sair ponto, tá? E tem uma regrinha assim, toda vez que derruba esses alvos, tá? As meninas repõem a bola em jogo e aí elas vão reorganizar os alvos. Se enquanto elas estão reorganizando os alvos, o time delas tomar mais pontos, o ponto vai contar dobrado porque ela foi muito lerda. Ela demorou demais. Deu para entender até aí? A ideia é que ela seja organizada para arrumar o negocinho e seja rápida. Tá? Segue o jogo dessa maneira. Num segundo momento, eu paro o jogo e falo, agora nós vamos mudar uma regra. As meninas podem atacar agora. Pode sair da área e pode ir lá fazer gol. Só que a obrigação de defender continua sendo só delas. Só elas podem entrar na área para defender. E o gol dela vale metade. Se ela derrubar um cone, um alvo, vai contar meio ponto só, não vai valer um ponto inteiro. Segue o jogo. O mais importante, o jogo é meu pano de fundo. Acabou, nós vamos fazer uma roda de conversa. Aí na roda de conversa eu vou falar assim, o que esse jogo tem a ver com o papel de homens e de mulheres na sociedade? Vocês conseguiram identificar, gente? O que vocês enxergaram? A mulher com excesso de tarefas, muitos deveres, poucos direitos, e os homens com, no caso da brincadeira, eles têm a função que é jogar, o gol deles vale mais, eles só têm que fazer uma tarefa, enquanto a menina tem que proteger, arrumar, quando possível, poder marcar, e quando puder marcar, não valer igual. Boa. Você tem direitos e deveres diferentes entre os gêneros. Isso é um ponto bem marcante da atividade. Isso. O que mais vocês identificaram? Por mais que ela possa atacar, ela tem que estar lá para defender ainda e tem que reorganizar tudo. Então, é a função dela ainda. Perfeito, Tássia. Vamos tentar pensar a nossa quadra agora como a sociedade. A área onde as mulheres estão seria o que na nossa sociedade? Vocês comparariam com o quê? Quando você falou, me veio à cabeça muito a imagem de uma dona de casa. Pronto. A nossa área, então, Adriano, é a casa. A mulher está cuidando da casa. Tá? A representação desse jogo é exatamente isso. A dona de casa é a mulher cuidadora. Então ela tem que arrumar, organizar bonitinho, rápido, dentro do tempo, para não dar prejuízo. E o restante do espaço ali, o que a gente poderia comparar? Saiu da casa é o quê? Principalmente o campo de trabalho, o mundo, a sociedade como um todo, é o espaço público. A mulher restrita ao espaço privado e o homem com acesso ao espaço público. Mas ele só tem acesso ao espaço público porque tem alguém cuidando da casa. Ele não precisa se preocupar. Ela vai cuidar da casa para ele. E ele pode sair. Tá? Na medida em que ela tem a responsabilidade de cuidar da casa, ele fica livre porque eu tenho quem lava a roupa para mim, eu tenho quem faz comida para mim, tá? Eu tenho quem cuida das crianças. A brincadeira do jogo é pensar nisso. Tá? Só que chega um momento que essa mulher aqui, eu falei assim, coitada dela, só fica cuidando da casa, vamos deixar ela trabalhar lá no jogo? Então vai, pode sair. Mas e o prejuízo dela, qual que é quando ela sai, gente? Me ajudou, né? O trabalho continua sendo dela. Ela não se desobrigou. Ela continua com a jornada de trabalho doméstico e agora com a jornada de trabalho remunerado, fora de casa. Trabalho em dobro, né? Isso, é a dupla jornada de trabalho. Tá? Ninguém está cuidando da casa para ela. E os pontos?
Recebe menos. Recebe metade. O salário da mulher no mercado de trabalho é menor do que o do homem. E isso, gente, por mais que tenha gente que negue, é verdade. É verdade. Tá? E tem justificativas para isso. As pessoas muitas vezes não empregam as mulheres porque falam, mulher engravida. Tá? Se engravidar vai ser um prejuízo para a empresa. Vai ser um prejuízo tem que ficar 6 meses fora aí, e o cara tem que ficar pagando salário. E isso é um absurdo. E os 6 meses fora contra uma semana dele, já me fala pela lei quem que é cuidador e quem que é provedor. Tá? A lei me fala isso. Tá? Então, nesse jogo, a gente tem muito mais coisa para discutir. Eu já fiz várias vezes. Tem vezes que acontece o seguinte, a hora que você fala, agora as meninas podem atacar. Os meninos pegam e falam assim, para, fica aí. Nem vai. O seu vai valer metade, você vai abandonar aí, ó, sabe? Você já não joga muito bem. Você vai lá, o seu não vai valer nada. Então fica aí, que é melhor. E a menina fica. E tem vezes que nem precisa falar isso que ela fica. E aí a reflexão que a gente faz é aquilo, de muitas vezes o marido pegar e falar, olha, amor, se você vai trabalhar lá para ganhar R$1.000, nós vamos ter que pagar uma empregada, uma babá para cuidar das crianças. O que eu ganho sustenta a casa. É melhor você ficar em casa, tá? Não precisa sair. Tá? Então, são muitas coisas que vão aparecendo no jogo que provocam essa reflexão e que mexe um pouco com os paradigmas dessas crianças que a gente está fazendo, desses adolescentes, de falar, puta, é verdade, meu. Tá? Por que a menina que fica em casa enquanto o menino pode ir jogar bola? Não estou falando só da mãe, não, e do pai. Tá? Normalmente, nos projetos sociais, esportivos, você olha lá, nossa, só tem menino, e as meninas? As meninas estão cuidando do irmãozinho. Tá? Os meninos vêm jogar bola, mas as meninas estão em casa cuidando da casa e cuidando do irmãozinho, muitas das vezes. Tá? Então, é um jogo que dá mote para isso. Eu acho que seria muito legal o pessoal tentar desenvolver. Tá? A outra atividade que eu proponho... Quanto tempo que a gente está, Marco, aí? Falta 4 minutos para 1 hora. Para 1 hora. Nossa, vai ficar igual a outra. A outra atividade que a gente propõe é um júri simulado. Acho que muita gente já conhece a estrutura do júri simulado. É dividir a turma, criar uma situação polêmica. Metade da turma defende um ponto de vista, metade defende outro ponto de vista. O meu júri simulado, que eu sugiro que vocês façam, é assim, a gente fala, meninos e meninas podem jogar futebol juntos? E aí um grupo tem que defender porque sim, e o outro grupo tem que defender porque não. E um pequeno grupo vão ser os jurados e o juiz, tá? Que vai ter tempo para um grupo apresentar os argumentos, o outro apresentar seus argumentos, e aí tem réplica, tréplica e tudo mais, e ao final esse júri vai definir quem teve os argumentos mais sólidos e ganhou o debate, né? O nosso júri simulado. E nessa situação do tribunal, eu normalmente disponibilizo alguns materiais para o pessoal ler, para o pessoal poder ter informação, né? Um que eu coloquei seria a reportagem sobre a Laura, a menina de São Carlos que foi proibida de jogar com os meninos. Ah, mas então, ó, tem a lei que tem categoria masculina e feminina, o regulamento, então o grupo pode apelar para isso. Pode falar, mas peraí, não tem campeonato de menina. O que adianta você ter uma lei, ter um regulamento se não oferece para elas? Então os grupos vão debater sobre isso. Então, aí tem uma antropóloga, que é a Carmen Rial, da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu pego uma entrevista que ela deu para um site que chama Ludopédio, vale a pena vocês conhecerem esse site sobre futebol, e nessa entrevista ela é perguntada se homens e mulheres poderiam jogar futebol junto, né? Eu vou reproduzir a entrevista aqui, mas não vou ler tudo para não ficar tão cansativo, mas eu vou colocar para vocês basicamente o que ela fala. Ela fala, olha, há tempos atrás se julgava que as mulheres não poderiam ser engenheiras, por exemplo. Você ia numa sala de aula de engenharia, só tinham homens. E você naturalizava isso, falando que a mulher jamais teria capacidades cognitivas, habilidades e tudo mais para exercer a profissão de engenheiro. Tá? Que o homem é dotado biologicamente de algumas coisas que a mulher não é, psicologicamente e tudo mais, que ele pode exercer essa função enquanto uma mulher não pode. Hoje, isso cai por terra. A gente tem muitas mulheres exercendo a profissão de engenheira, muitas, não sei se, mas já temos uma quantidade significativa. E isso no futebol acontece até hoje. As mulheres foram convencidas de que elas não podem jogar futebol, ou de que elas, quando jogam futebol, elas são inferiores aos homens. E aí a Carmen Rial faz uma reflexão muito interessante, gente. Na época que ela dá a entrevista, ela fala, qual que é o melhor time do mundo? Talvez até hoje.
Muitos aqui vão responder, Barcelona. Aí ela fala, o Barcelona é o time da elite europeia com a menor média de altura. Tá? É o time mais baixo da Europa. Se comparado com Manchester, Real Madrid, Liverpool, Roma, todos os outros times de elite, é o time mais baixo. Conclusão, o parâmetro para julgar o Barcelona o melhor time do mundo não é um parâmetro físico. Tá? Não é um parâmetro que está baseado no biotipo dos atletas. Qual que é o melhor jogador do mundo na época? O Messi. O Messi também não é um exemplo de virilidade, de masculinidade, de um homem. O Cristiano Ronaldo você poderia até falar, não, é um cara grandão, forte e tal. Mas o Messi, tá, é um sujeito mais franzino um pouco, do mesmo jeito que o Neymar. Embora eles tenham ganho massa muscular e tudo mais. Mas são exemplos que você olha e fala assim, não é por causa do tipo físico do Messi que ele é o melhor do mundo. Tá? Temos mulheres que têm a mesma estrutura física do Messi. Então o componente que vai me mostrar o desempenho no futebol não é o componente físico. Tá? Eu tenho gostado muito de estudar pedagogia do esporte. E na pedagogia do esporte a gente entende que o esporte, o futebol, sendo um esporte de enfrentamento, um esporte coletivo que a gente tem interação entre os jogadores, o determinante do futebol é o parâmetro tático, é a dimensão tática, estratégica. Então, o que faz diferença no futebol não é o físico. O físico é importante? É importante. Mas o que faz diferença é você tomar decisão rápida, você conseguir resolver problema de jogo. Eu vou ser melhor no futebol, eu receber uma bola e perceber que a Isa está marcada e o Adriano está livre, eu fazer a escolha certa e passar a bola para ele. Tá? E não eu chutar mais forte. Chutar mais forte vai me ajudar, mas eu ser inteligente para jogar é o determinante. Tá? E isso independe de eu ser homem ou mulher. Daí ela pega e conclui falando assim, por que não homens jogarem com mulheres? E mulheres jogarem com homens? Tá? Convenceram a gente de que elas não podem jogar com eles. A gente foi convencido disso. Tá? Mas no futebol, essa diferença não seria tão gritante, se não houvesse esse convencimento cultural. Talvez no basquete as diferenças seriam mais significativas, porque no basquete a gente tem a altura da cesta, que vai fazer muita diferença. No vôlei, a altura da rede também vai fazer muita diferença. A estrutura física faz diferença. Como no futebol a gente pode falar, puxa, vai ser difícil achar uma goleira alta que pegue bem. Tá? Vai mesmo, tem essa... Mas para outras posições nem tanto. Tá? Então, a reflexão é a gente derrubar por terra alguns mitos que falam que a mulher não tem condições de competir com o homem. E a ideia nossa não é colocar a mulher para competir com o homem, é mostrar que ela tem condições. Que se ela quiser, ela pode jogar. Se a gente quiser fazer um campeonato homens com mulheres na escola, meninos com meninas, a gente tem que abrir espaço para isso também. Tá? Desconstruir essa lógica de separar homens de mulheres para proteger as meninas. Bom, e por fim eu vou deixar só ali a título de curiosidade o futebol de rua ou futebol callejeiro, que seria uma outra estratégia de intervenção, que é um futebol que eu conheci faz pouco tempo, que é um jogo de futebol em 3 tempos, que necessariamente é jogado por meninos e meninas juntos, homens e mulheres. Eu fui assistir o Campeonato Mundial no ano passado, e é um futebol em que os participantes, vamos dizer que nós aqui na sala vamos jogar um futebol callejeiro agora, a gente divide os times e vamos jogar. Primeiro tempo do jogo, nós vamos combinar que regras que a gente vai jogar, no primeiro tempo. Então, de repente eu vou falar assim, ó, pessoal, eu quero uma regra que, assim, não pode ter contato físico, as pessoas não podem se trombar no jogo, então só vai disputar a bola. Aí a gente vai combinar, se vocês aceitarem a regra que eu sugeri, a gente vai jogar com essa regra. A gente pode mudar as regras do futebol. Aí a Taça fala assim, gente, vamos fazer um jogo bem solidário, vamos combinar que quando fizer gol, todo mundo tem que se abraçar, os 2 times, sabe? Legal, vamos fazer assim? Vamos, combinamos essa regra, tá? Aí a gente combinou as regras, vamos jogar. O segundo tempo do jogo é a parte jogada. Vai pra quadra e joga lá 10, 15 minutos. Tá? Terminou, a gente tem um terceiro tempo. O terceiro tempo é uma roda de discussão, que nessa roda a gente vai avaliar quem ganhou o jogo. Porque quem ganhou o jogo não foi quem fez mais gol. O jogo, ele é orientado por 3 pilares, que são o respeito, a cooperação e a solidariedade. Aí tem uma pessoa que vai estar no nosso jogo, que é o mediador.
ou a mediadora. E essa pessoa, ela não é árbitra, ela não vai ficar pitando o jogo, mas ela vai ajudar a gente a construir as regras e no terceiro tempo ela vai conduzir uma discussão com a gente falando assim, pessoal, olha, terminou o jogo, né? Vocês acham que o time de vocês merece um ponto que a gente combinou se vai ser 1 ou 2 pelo respeito? O que é o respeito? O respeito é assim, nós não combinamos regras no começo do jogo. A gente seguiu essas regras. Porque pode acontecer, a Taça sugeriu de todo mundo comemorar junto, aí falou, legal, chegou no jogo, o time da Taça fez um gol, o meu time ficou brigando entre a gente, reclamando porque o Michael não marcou, e por isso a gente tomou o gol, e esquecemos de comemorar com ela. A gente não respeitou o combinado, né? Eu combinei que não poderia ter contato físico, e teve uma bola que eu dei um jogo de corpo na Rochelle para roubar a bola dela e continuei jogando. Então, daí chega no terceiro tempo, a gente conversou, daí a Taça vai falar, olha, o time do Osmar não merece esse ponto. Porque naquela hora eles não comemoraram com a gente, não sei o que e tal. E aí na discussão fala, tem razão, não merece. Aí a gente não vai marcar ponto de respeito e o time da Taça vai marcar. Tá? Essa pontuação a gente constrói. Normalmente a gente trabalha assim, olha. O segundo tempo a gente dá, normalmente a gente, quando a gente faz lá na UFSCar, 3 pontos para quem vence. Seu time ganhou de 5-0, vocês marcam 3 pontos e o meu time marca 1. Então, a gente vai para o terceiro tempo com 3-1. E se empatar, 2-2. Tá? Então, foi com 3-1 pro seu time. Eu não marquei ponto de respeito, você marcou, vai valer 2 pontos para cada um dos pilares. Você marcou mais 2 agora. Tá 5-1 para vocês. Cooperação, vamos ver. E aí, os times cooperaram? Tá, então, a gente vai avaliar na cooperação. Aí eu falo assim, ó, o time da Taça, cooperação, é se a gente cooperou dentro do nosso time. Fala, o time da Taça não passava a bola para o Adriano. O Adriano lá pediu bola toda hora e não passava, ele ficou de fora. O Adriano fala, é verdade, corri que nem tonto, ninguém passava a bola pra mim. Tá? Fala, então acho que eles não merecem o ponto de cooperação. Aí o outro time, a gente cooperou, a gente tentou todo mundo jogar junto. Então a gente ganha esse ponto e vocês não ganham. Mais 2 pontos pra gente, a gente vai pra 3 e vocês estão com 5. 5-3. Pode falar, Natália. O mais legal, falando que cada um tá falando do time do outro, mas nesse jogo que a gente assistiu, eu lembro que teve uma menina que levantou a mão e falou assim, olha, uma pessoa do meu time foi, eu acho que o meu time não merece isso. Isso. Eu acho que isso é o mais legal, as pessoas reconhecerem que, por exemplo, eu sou desse time, mas eu posso perder ponto porque eu sei que eu tô errado. Isso. Isso eu achei o mais legal, que eu não julgo só o outro time, eu julgo o meu time também. E aí eu perco ponto por uma coisa, até eu posso ter feito e eu falo, olha, eu fiz, o meu time não merece. Isso acontece bastante. Isso que a Natália tá falando, foi um jogo no Mundial que a gente assistiu, que era entre Serra Leoa e Chile, se eu não me engano. E o time de Serra Leoa, na hora de discutir os pontos, no ponto de cooperação, falaram todos merecem? Merecem. Aí uma menina levantou a mão e falou assim, não, ninguém passava a bola pra mim, meu time não merece esse ponto. Aí os meninos ficaram assustados e tal, não merece, pode tirar. Tá? O próprio time perdeu o ponto porque a menina reconheceu que não passava. E o de solidariedade, por fim, é em relação ao outro time. Né? Por exemplo, a Taça se machucou no jogo, eu peguei, continuei jogando e fiz o gol. Ela caída no chão lá. Pô, mas no futebol normal, se o juiz não apitou, ela machucou sozinha, o jogo continua. Mas isso aqui, gente, não é o futebol normal. Isso aqui é o futebol cajerreiro, é o futebol de rua. É um futebol que o espírito é outro. Tá? A gente tá jogando junto, a gente não tá jogando contra. Se a Taça caiu e se machucou, opa, peraí, vamos ver lá o que aconteceu, depois segue o jogo. Eu não fui solidário. A bola saiu pra fora, pra não dar uma vantagem pra ela foi pegar pra cobrar o lateral e chutei a bola mais longe. Tá? Não fui solidário. Tá? E a gente fecha o jogo contabilizando esses pontos pra ver quem ganhou. Quem ganhou não é simplesmente quem fez mais gols. E eu vi algumas discussões sobre esse jogo, as pessoas que praticam há mais tempo, que falam assim, ó, no começo, porque o mais importante é o quê? O aluno aprender a argumentar, aprender a defender seu ponto de vista, não é simplesmente a performance atlética. Tá? No começo, então, uma mediadora contou para mim, ela falou assim, no começo eu ficava surpresa que eles ficavam, no terceiro tempo, na roda de conversa de terceiro tempo, eles brigavam para ganhar um ponto de cooperação, por exemplo. Então eles ficavam justificando, não, a gente passou a bola assim, aquela hora eu passei para ela, tal, não sei. Brigava para conquistar o ponto do jogo. Só que a gente teve um processo de empoderamento desses jovens, que normalmente o futebol cajerreiro é desenvolvido ali em projetos sociais, o empoderamento dos jovens na comunidade, do tipo, o menino fala assim, pô, por que aqui no nosso bairro não tem nem
parque esportivo, nem um centro esportivo. Com quem que eu tenho que falar para discutir o fato do poder público não chegar aqui e não colocar uma quadra pra gente aqui? Por que no bairro dos Bacanas tem piscina e no nosso não tem? Né? Que esses políticos só aparecem aqui na época de eleição. Então tem um processo de empoderamento desse jovem que ultrapassa a questão do futebol. Né? Então é interessante o pessoal conhecer um pouco sobre o futebol cadeirreiro, entrar no site da Ação Educativa, que é uma ONG de São Paulo, que desenvolveu um mundial de futebol de rua, que lá tem muito material, tem vídeos e tudo mais que vale a pena conhecer. Né? É isso, gente. Fechou. Muito obrigado pela participação de todo mundo.